Bem-vindos à aula sobre tamanho, contraste e impregnação das geometrias dos gráficos radiestésicos. Aqui eu sigo o conceito de um radiestesista clássico, Antônio Rodrigues. No livro Os Gráficos em Radiestesia, ele aborda sobre isso. O Antônio Rodrigues fala a respeito do tamanho dos gráficos. Quanto maior o gráfico, maior a potência energética que ele exerce sobre um tratamento. Ele fala que gráficos pequenos, como gráficos de tamanho 2x2, 10x10, eles são eficazes para tratamentos energéticos, físicos. Quando a gente monta aquele tratamento, que a gente monta tudo, coloca em condomínio, que eu vou estar explicando um pouquinho mais para frente, ele fala que esse tamanho de gráfico, eles não são tão eficazes e recomenda gráficos no mínimo do tamanho de 15 por 15 centímetros ou de 30 por 30. Eu uso o tamanho que caiba na folha sulfite. Eu imprimo meus gráficos, então quanto maior é o gráfico na folha sulfite, eu faço a impressão. Então ele acaba sendo maior do que 15 por 15 centímetros. Quanto melhor o contraste, melhor a emissão energética, mais eficiente vai ser o tratamento, mais rápido vai ser realizado o tratamento de montado de forma física. Então, assim, eu sempre recomendo, seguindo esse conceito desse radiestesista, a cor preto no branco. Então, eu gosto dessa impressão no papel normal com gráfico impresso de forma preta. Ele faz alerta sobre essas placas de fenolite com cobre devido a esse contraste ser mais fraco e a potência energética dela não ser tão eficiente. Mas se você gosta e se funciona para os seus tratamentos, é gosto, ok? Eu prefiro o contraste preto no branco. Vamos falar agora sobre a massa do gráfico, sobre a espessura e do que o gráfico é feito. Aqui eu trouxe alguns exemplos de gráfico. Antônio Rodrigues explica que conforme a espessura do gráfico e a massa e do que o gráfico é constituído, maior a eficiência e emissão energética, mais rápido se finaliza os tratamentos radiestésicos. Milene, qual que você usa? Eu uso até hoje gráfico de papel, mas eu tenho gráficos em PDF. Se eu observo alguma diferença entre eles, na forma que eu faço o envio energético hoje, eu não observo mais. Antigamente dava assim uma diferença entre os gráficos de MDF e os gráficos de papel, mas para quem faz essa parte de montagem física, tem potencializadores que acabam compensando. Mas hoje eu uso muito gráfico de papel, igual eu já falei, tenho alguns gráficos também em MDF. PVC. Gente, PVC, eu não tive boa experiência com PVC. Eu mandei fazer meus gráficos em PVC lá no início, porque falavam que o PVC ele demora um pouco mais para impregnar. Gráficos de papel falam que a impregnação acontece de forma mais rápida. PVC que dura mais ou menos em torno de 6 meses a 1 ano para estar impregnando. E MDF não impregna. Então você utiliza, vai ter gráfico aí para o resto da vida, de acordo com pesquisas. Mas o meu PVC, o que acontece? Se você tem alguma mancha sobre a geometria perde o efeito. Eu tive esse problema. Eu mandei imprimir e veio com uns defeitos de impressão. Eu perdi uns 4, 5 gráficos e eu não utilizo PVC por isso, ok? Mas papel, madeira, PVC, os que salvaram, emitiram energia, sim, mas eu só não gosto de PVC. Mas é gosto, tá? Se você usa e dá certo para você, tudo bem. Mas hoje em dia eu utilizo muito papel e de madeira e eu uso um gráfico só por tratamento. Então, assim, na hora do envio eu não deixo meus gráficos montados. Mas igual eu já falei anteriormente, eu vou ter uma aula que eu vou estar mostrando como eu faço a ativação e o envio energético dos meus tratamentos. Limpeza dos gráficos. Eu já dei uma pincelada anteriormente. Há radiestesistas e profissionais que falam que papel sulfite usou uma vez só e joga fora. Eu discordo. Eu gosto de pendular, eu usei o papel, eu sigo o processo de limpeza com eles também, eu coloco um pedacinho de selenita, eu passo um pano preto, e depois de um tempo, antes de eu reutilizar, eu pendulo se esse gráfico está apto para ser usado, apto para uso novamente. Então, eu percebo que muitas vezes o gráfico está apto para uso e não a necessidade do descarte, ok? Placa de PVC, se você tem a placa de PVC, você faz a limpeza física também, selenita e paninho.
Placa de fenolite, se você gosta, se você usa, ok, tá dando resultado, continue. Limpeza física, paninho, selenita, deixa um tempo, depois pendula se ele está apto para uso, se está impregnado ou não. E como eu já falei, madeira, MDF não é necessário limpar, mas eu gosto. Então eu sempre passo um paninho preto e coloco uma selenita em cima até dos meus gráficos de madeira. E sempre, sempre antes de usar, eu pergunto se o gráfico está apto para uso ou não. A resposta de sim ou não girou para a direita, beleza, sim, girou para a esquerda, não. Então eu não utilizo. Tive problema com gráfico de madeira, tive um descuido com um deles, derramou uma substância em cima, manchou, já era também, não tem como utilizar. Então, assim, o gráfico de madeira não impregna quando você utiliza e você cuida bem deles, ok? Toma cuidado para não sujar, não danificar a geometria dele também. Aqui vamos falar sobre o eixo norte-sul, norteando os gráficos. Os gráficos de tratamento. De acordo com Antônio Rodrigues e outros autores, os gráficos radiestésicos, quando a gente norteia, coloca ele alinhado com o norte, a potência energética dele é ampliada, então o tempo de tratamento é reduzido quando você faz a montagem desses gráficos físicos. A geometria é potencializada pelo fluxo eletromagnético contínuo terrestre, então eles orientam você a estar norteando os gráficos. Milene, não tem como eu nortear aqui em casa, no meu condomínio, o local onde eu vou deixar é inviável, não tem como. Como que eu faço? Os gráficos não vão funcionar? Funcionam do mesmo jeito, não é sempre que eu norteava. Eu enfrentei esse tipo de problema aqui também. Eles continuam emitindo, eles continuam trabalhando de forma energética e você pode estar compensando potencializadores, como pirâmides, cristais. A gente vai ter uma aula só sobre isso, vou estar explicando, caso você opte por estar deixando montado de forma física. Há também o norte artificial. Você encontra algumas geometrias com esses desenhos, são gráficos que não precisam ser norteados, ok?